Fala, traders, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trade. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. E nessa aula eu vou te mostrar o passo e passo do raciocínio analítico até a entrada de uma operação. Como eu, Oliver, uso o meu operacional, como de fato eu opero, qual que é a linha de raciocínio para que haja a tomada de decisão até eu apertar o botão para entrar num trade. Então, se você quer aprender o meu operacional, se você quer entender como eu olho, né, os ativos no modo geral, qual que é a minha tela, quais são os indicadores, quais são os meus templates, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal, aperta o botãozinho, aperta o botãozinho, deixa seu like para ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui junto do YouTube. Pessoal, eu quero explicar para vocês onde começa uma avaliação de um trade. Eu tenho duas telas aqui que eu sempre estou olhando, elas são minhas telas principais. São telas principais. Essas telas são monitores diferentes e eu vou mostrar aqui para você, tá? Quais são as telas que eu fico sempre procurando oportunidades. E uma vez que eu acho uma oportunidade em uma dessas duas telas, a partir daí eu vou para outras telas, ok? Que são telas de fluxo, onde eu vou buscar gatilhos de entrada. Então é uma primeira coisa que tem que ficar muito clara. Essa primeira tela que você está vendo aqui, que tem esse monte de linha que eu sei que você não está entendendo nada, nada mais é do que um panorama de mercado. É uma grade de cotação usando a plataforma TradingView em tempo real. É muito parecido, por exemplo, pessoal, para a galera que gosta de usar o Profit, que gosta de usar outros sites, né? Com as grades de cotação que nós já conhecemos no mercado no modo geral. Todos nós já conhecemos grade de cotação no mercado. Eu vou abrir uma aqui, por exemplo, né? Vou abrir uma aqui qualquer para você ver. Grades de cotação tem milhares por aí, né? Uma que eu gosto muito, que inclusive eu assino aqui, é o Panorama de Jonas Esteves, é R$ 9,90 por mês, é muito barato, né? É aqui, ó. Essa é a grade de cotação. Aqui nós temos a percepção de como está o sentimento do mercado. Eu consigo ver se o sentimento do mercado está pró-cíclico, risk-on, ou risk-off, está neutro. Eu consigo ver quais são os ativos que estão ganhando força no dia, né? Quem está ganhando, quem está perdendo, se os índices estão fortes, se as commodities estão fortes, se o dólar está forte contra os majors, se o dólar está forte contra os emergentes, se a taxa de juros americana está subindo ou caindo, né? Então, isso aqui, pessoal, essa grade de cotação, ela é vida. Através disso, para quem entende de macroeconomia, macrocorrelação, consegue entender o que o mercado está fazendo. Só que essa grade ela tem um calcanhar de Aquiles. Ela te dá os números estáticos, ela não te mostra muitas vezes o histórico de evolução dos preços. E daí nós transformamos essa grade de cotação num template operacional dinâmico dentro do TradingView, que é isso que você está vendo. Ok? Aqui, rapidamente, só para você entender, aqui eu tenho os índices globais do mercado americano nessa primeira janela, né? Aqui eu tenho alguns ratios que mostram, né, se o mercado está o apetite ao risco do modo geral. Aqui eu tenho os índices do mercado americano, né, os setores do mercado americano, enfim. Aqui eu tenho as sete magníficas, as principais ações do mercado americano. E aqui eu tenho a comparação dos índices do mercado americano com o mercado global. Então eu consigo, aqui eu rastreio índices no modo geral, né? E do lado de cá, nesse segundo setor, nós temos mais, na verdade são dois setores diferentes. Nós temos aqui as moedas, aqui eu rastreio as moedas, percebo, e as taxas de juros americanas. Eu vejo a força do dólar DX, eu vejo a força dos juros americanos, eu vejo o diferencial de juros, eu vejo aqui a força do dólar contra as majors e contra também as moedas pró-cíclicas. E eu vejo as moedas majors de maneira individualizada. Então aqui eu analiso as moedas. E por fim, não menos importante, aqui nós avaliamos as commodities. As commodities. Então perceba que eu tenho índices, né? Eu tenho moedas e tenho commodities, tudo numa tela dessa. E daí aqui começa, pessoal, para quem entende, tá? A gente começa a identificar as oportunidades de mercado. E eu vou te falar sobre um case real de um trade que eu fiz. Inclusive, eu postei o histórico do Instagram, não está mais no ar, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas esse trade eu divulguei já aqui ao vivo, né, no canal dentro do Instagram, né? Então, o que acontece? Quando o dólar, perceba no movimento que estava acontecendo aqui, o dólar estava derretendo no dia. Aqui é o índice de dólar DX. O dólar estava derretendo, que também é representado por essa linha vermelha que você está vendo aqui.
Quando o dólar estava caindo, né? Quando o dólar cai, pessoal, o que acontece com as moedas no modo geral? As moedas sobem, o euro estava subindo, né? Nós temos aqui todos os pares majors subindo, olha as moedas todas subindo, tá vendo? Aqui todas as moedas subindo. Perceba que quando o dólar virou comprador, né? Todas as moedas que estavam subindo começaram a cair, E isso aconteceu, eu sei que isso aconteceu por causa de uma notícia que eu sei que eu estava tradando no dia, né? E essa notícia fez a curva de juros americana de curto prazo, de 2 anos, começar a jogar para cima. E aí isso foi o que nós chamamos de reprice, houve uma reprecificação do preço com relação à postura de política monetária, foi um dado de inflação que saiu. Ok? E isso fez o dólar que estava caindo virar extremamente comprador. Olha a força do dólar como virou comprador. E a curva de juros americana, como é de curto prazo, começou a puxar muito rápido os yields dos treasuries de 2 anos. Isso trouxe uma pressão compradora para o dólar que estava caindo no curto prazo em virtude da notícia. E as moedas que estavam todas subindo agora começaram a cair. Ok? E beleza. Tá, isso é o contexto macroeconômico e eu consigo ver isso acontecendo em tempo real, porque eu estou acompanhando o calendário econômico. Você tem que ter na sua tela o calendário econômico, entender as notícias. Estamos acompanhando também todo aqui o mercado em tempo real. Bom, eu identifiquei a notícia, eu entendi que a curva de juros americana de curto prazo começou a jogar para cima por causa da questão da inflação e houve um repricing do preço, onde o dólar estava perdendo força e começa a ganhar força. Consequentemente, se o dólar sobe, os pares de moedas majors, né, as paridades USD, BRL, USD, Euro USD, AUD USD, enfim, começam a cair. E aí o que aconteceu? Eu comecei, eu vou entrar a favor do dólar. Eu vou procurar um ativo agora que me dê uma oportunidade, um par de moeda, um índice, o que for, que me dê uma oportunidade de entrar contra o dólar, certo? Esse é o contexto base. E daí eu venho para uma segunda janela aqui, e aqui eu tenho essa janela só de moedas, ok? Então eu tenho aqui na minha tela, para você entender, né? Eu tenho as moedas aqui, tá? Olha aqui, ó. Opa, peguei aqui a ferramenta errada. Eu tenho as moedas aqui. Eu tenho os índices e os índices não estão aqui, ok? Então aqui, ó, vou dividir para você ver, você não ficar perdido. São 8 telas aqui, né? 8 ativos, aliás. Aqui, nessa primeira janela aqui eu tenho o próprio dólar DX. Fica olhando aqui, eu vou pintar para você ficar bem bacana para você entender. Nessa primeira janela aqui eu tenho o próprio dólar DX. E daí, pessoal, eu tenho as outras janelas. Eu tenho o euro, tenho o iene japonês, o franco suíço, eu tenho as moedas majors, ok? Eu tenho as moedas majors. Neste caso aqui, olha que interessante. Como eu falei, né? Mais uma vez, olha aqui na minha tela para você entender o raciocínio que eu quero que fique bem explicado para você. A tomada de decisão. O dólar estava perdendo força. O dólar estava vindo muito fraco. Olha o dólar caindo aqui. E de repente, pessoal, tem um reprice e o dólar começa a subir. Com o dólar começando a subir, perceba que todas as moedas começaram a pivotear. As moedas todas estavam subindo, o euro estava subindo, começou a cair. Perceba como o mercado trabalha em bloco, ok? Aqui nós temos o dólar australiano subindo, começou a cair. Aqui nós temos o iene japonês subindo, começou a cair. Aqui temos o British Pound, começou a cair. O GBP e assim sucessivamente, perceba. Então, na verdade, quando a gente entende esse movimento, a gente tem chance de entrar em qualquer moeda. Mas qual que seria a melhor? Qual que seria a mais provável? Qual moeda eu identifiquei uma oportunidade melhor pela região de preço em que ela se encontrava? Ora, pois, todas as moedas caíram, certo? Certo. Só que existe dentro dessa avaliação de preço, os níveis de preço baseado em volatilidade e regiões de trade location. Eu fui procurar, né, uma moeda que estava esticada demais, uma moeda que estava fora do seu desvio padrão, uma moeda que havia subido além da conta, né? Porque esta moeda tem a chance de agora que ela subiu, de cair mais, de andar mais, já que agora o dólar está ganhando força. E dentro desta avaliação aqui em tempo gráfico, eu estou acompanhando o tempo gráfico, eu identifiquei duas moedas que estavam extremamente distorcidas, baseado em padrão de volatilidade. Tanto é verdade que se você for levar em consideração o RSI, que é o indicador que mostra volatilidade, né, pessoal, sobre comprar, sobre vender, todo mundo conhece isso, você vai ver que a maior parte das moedas estavam sobrecompradas nesse momento. Olha aqui o euro, olha o RSI para cima da região da casa dos 70. O euro estava sobrecomprado aqui na região. Olha aqui outra moeda, olha outra moeda, mesma situação, né, o dólar australiano, né, o mercado sobrecomprado.
né? Aqui uma outra oportunidade muito legal, quase entrei nessa operação do British Pound GBP, mas eu acabei entrando no euro, estou antecipando para você, né? Sobrecomprado. E você vai ver que quase todas as moedas estavam sobrecompradas nesta região, né? Que existia sim uma chance de retração forte, só que daí, pessoal, tudo bem, o RSI começou a cantar a bola para mim, eu comecei a identificar essas oportunidades de sobrecompra. Mas qual que é a melhor oportunidade? Onde que eu achei que o take poderia ser melhor? E aí me chama a atenção dois pares aqui. O primeiro, o próprio GBP e o segundo, o euro. Por quê? Eu vou te mostrar o exemplo do euro, que foi onde que eu entrei, tá? O euro estava numa região de extrema volatilidade. Você vai perceber agora, bom, onde que eu tomei a decisão do euro? Eu falei, cara, ou vou olhar para o euro ou vou olhar para o GBP. Pessoal, dá tempo de fazer essa avaliação? Porque cada vela dessa tem 15 minutos. Então eu tive 30 minutos aqui para tomar uma decisão. Para fazer uma avaliação. Uma vez que eu decidi olhar para o euro ou para o GBP, aí eu vou para o gráfico. Aí eu vou para o gráfico lá do euro. Vem cá, tudo bem? Eu descobri que o euro está numa região sobrecomprada, que ele está numa região de trava de opções que eu vou mostrar para você e que também tem uma POC passando aqui em cima, né? Aí eu venho para o gráfico do euro. Pronto, estou no gráfico do euro agora, só do euro agora, eu estou olhando todos os pares, ok? E mais uma vez o mesmo cenário, gráfico de M15, ok? Mesmo cenário que você está vendo aqui. Perceba como ele está extremamente sobrecomprado, o mercado chega a testar esse topo com grande volume, grande volume na renovação do topo anterior. O volume no final do movimento geralmente é acionamento de stop e é final de movimento. Com base também não só nas características macroeconômicas da reversão do dólar, pois a ponta curta de juros de 2 anos começou a puxar o dólar para cima, eu também entendi que o euro, né, que o euro ACD tinha um sinal, e além de estar com o RSI sobrecomprado, o primeiro fato, o segundo fato mais importante para mim é a distorção do volume na renovação deste topo anterior. Porque isso aqui mostra para mim um possível final de movimento. Essa é uma característica de gatilho de volume, que pode ser um acionamento de stop de quem está vendido. Ok? Aí nós chamamos isso de buying climax. Entre um buying climax, ele dá aquele desvio de volatilidade e depois ele volta descendo. Ok? E ele teria que voltar descendo também porque, lembre-se, agora o dólar estava subindo. O euro teria que cair. Certo? Bacana. Então, e esse motivo dessa distorção desse volume alto, né, no rompimento do topo anterior, fez com que eu escolhesse o euro, e também fora dessa zona de volatilidade, foi um dos motivos que fez que eu escolhesse o euro nessa operação. Além disso, presta atenção do raciocínio, se você for dar uma olhada aqui, eu tenho marcações aqui, você está vendo linhas na minha tela aqui, com nomes de large, gama, desvio padrão, eu não vou entrar no mérito do que é, mas essas regiões aqui, ó, olha essa linha amarela passando bem aqui, onde o euro foi bater lá, ó. Essas regiões são regiões de travas de opções, onde o preço pode, no primeiro teste, quando interage com essas regiões, ter uma defesa de um player que está defendendo essa opção, porque há uma montagem, defendendo essa posição, porque há uma montagem de posição lá no mundo das opções que acabam servindo como travas, suportes e resistências para o euro futuro, esse par de moeda que eu estou treinando aqui com você. Ok? E uma vez que eu vejo isso, eu vou para trás também, ó, e eu percebo para quem fez o meu curso, né, os meus webinars, meus cursos de volume pro, eu percebo que há uma POC aqui, ó. Eu traço o volume profile segmentado e, por coincidência ou não, a POC também passa bem aqui em cima. A POC, que inclusive também é a região da trava de opção. Então eu tenho uma trava de opção e eu tenho uma POC de uma rotação anterior e o mercado está distorcido num desvio de volatilidade. Além disso, para mostrar para você, eu estou usando aqui o padrão do RSI para entender o sobrecomprado e sobrevendido. Mas se você também ativar outro indicador que é maravilhoso, que é a VWAP Standard Deviation, que mostra o desvio de volatilidade baseado no desvio padrão da VWAP, você estaria vendo também que o euro estaria entrando também na zona da terceira banda da VWAP. E a terceira banda da VWAP, quando o preço trabalha de volatilidade, né, o desvio padrão da VWAP, mostra que o preço está extremamente esticado e existe uma grande probabilidade de reversão neste ponto. Você entendeu quantos fatores
né, macroeconômicos, da curva de juros do dólar no ponta curta começar a ganhar força, no repricing do viés do preço do dólar ganhando força, você percebeu, né, o movimento em bloco em todos os pares de moedas que começaram a cair contra o dólar. Quando o dólar começa a ganhar força, todos os pares começam a cair, é um movimento em bloco, equânime. E daí, juntamente com essa questão do estudo do volume, numa situação da renovação de topo buy clímax, numa região de pontos de trade location, de desvio de volatilidade, nós decidimos vender o euro aqui. E aí tem mais um detalhe, aonde que eu fui buscar o gatilho de entrada? Eu poderia ter vendido aqui? Já poderia ter vendido, mas eu fui buscar o gatilho de entrada analisando outra tela, que é a nossa tela de fluxo. Agora, no fluxo que eu tomei a minha decisão de pegar esta venda aqui no euro, lá no fluxo eu venho aqui, por exemplo, no meu gráfico tape reading, no meu gráfico footprint e também no mapa de liquidez, eu venho no mapa de liquidez e começo a estudar aqui o fluxo de ordens. Perceba que você está olhando vela de 15 minutos, M15, ok? As mesmas velas que você vê aqui, ok? Aqui eu tenho a percepção do fluxo no M15. Perceba, olha como realmente, dentro de uma avaliação bem analítica, o volume cresceu na formação dessas velas. O volume cresceu na formação dessas três velas praticamente, duas velas praticamente, que é essa vela de pinos que você está vendo aqui, perceba. E daí você começa a ver que o volume, que é essa linha que está representado pelo indicador financeiro aqui, ele é muito grande. Mas perceba o saldo delta, desta vela aqui, ó, desta vela aqui. Ele é esmagadoramente, que é esta vela vermelha que você está vendo aqui, ele é esmagadoramente vendedor. Aí, Oliver, mas eu não estou conseguindo perceber pela regra de cores, verde a compra, vermelho a venda. Se você não está entendendo, mas vou mostrar para você num fractal menor. Eu vou deixar aqui agora num fractal menor. Eu vou deixar o gráfico de M15 aqui, porque eu analiso em dois fractais, ok? Eu vou ver se você já entendeu isso, né? Eu analiso dois fractais e vou trazer no fractal menor, no M5 agora, que é onde eu busco o meu gatilho de entrada. Sim, eu busco o meu gatilho de entrada em M5, ok? E aí, mais uma vez, eu olho esse mesmo prisma, só que em fractais diferentes. Em fractais diferentes. E perceba agora que é exatamente a mesma coisa que eu estou falando para você. Esta vela aqui, ó, esta vela aqui é esta vela aqui. São essas três velas, ó. E aonde que estava o nosso gatilho de entrada? E aí que está a beleza, de você entender a análise de fluxo, né? Perceba como entrou no M5, fica muito claro, um fluxo vendedor determinante. A regra de coloração, esse vermelho assim, forte, continuado, mostra que entrou um grande fluxo de venda aqui. Um grande fluxo de venda aqui. E esse fluxo que entrou na barra número 1, no que pese de forma visual não ter ficado visível na barra número 2, barra número 1, o saldo delta ele aumentou na barra número 2. Aqui embaixo nós temos o delta de venda de menos 718 e aqui nós temos um delta de venda de menos 1.1K. O fluxo de venda está aumentando após o teste, mais uma vez, olha aqui comigo, após o teste da nossa resistência. O mercado tem todas aquelas características de reversão com o dólar subindo, consequentemente o euro cai. Em virtude desta análise muito ponderada e racional, nós vendemos o euro e nesse dia nós pegamos 250 dólares, praticamente R$1.200 aí, e postamos essa operação no Instagram para os nossos alunos ver, tá? Então, você entendeu como a gente faz uma avaliação? Perceba que eu vou olhar o fluxo somente quando o preço ele chega nas regiões de trade location pré-determinadas por mim, e também há um contexto macroeconômico onde eu entendo que pode haver uma reversão e inclusive os ativos estão numa zona de volatilidade muito grande, onde eles podem estar muito esticados ou sobrecomprados e sobrevendidos. E isso acontecendo, eu já tenho os meus crivos pré-determinados, eu vou para o fluxo de ordens para entender o gatilho de entrada, para buscar a minha operação lucrativa com um stop extremamente curto, e não é à toa, modéstia à parte, que a nossa taxa de acerto ela é tão alta. Ok? Você gostou? Você gostou? Então deixa seu like, e se você quer aprender tudo isso, agora eu vou te dar uma sugestão. Se você quiser realmente aprender a operar como um profissional do mercado,
eu sugiro piamente e fortemente para você entender desde a macroeconomia até os gatilhos de entrada, que você, se você tiver condições, entre aqui na minha homepage, santotrader.com. Você pode digitar ead.santotrader.me, como está aqui na sua tela, ou você pode digitar no Google santotrader.com. Você vai cair aqui na minha página. E aqui na minha página você vai procurar pelo meu melhor e maior curso, que é o curso de Macro Trader, onde tem todo o estudo da macroeconomia até os gatilhos de entrada baseado no estudo do volume e também do gráfico Tape Reading, exatamente para e passo da maneira que eu te expliquei. Clica em adquirir o curso, você vai cair na página do curso específico e você vai saber o organograma do curso. O que você vai aprender em cada aula, quantas aulas tem, a duração do curso. Para você ter uma ideia, esse curso acompanha um e-book de mais de 500 páginas. Vale a pena, de longe é o meu melhor e mais completo curso. É quase que um MBA no mercado financeiro. Você vai gostar demais. Aproveita. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Grande abraço, sucesso meu amigo, minha amiga trader. Dá uma olhadinha no vídeo explicativo do curso aqui. Tem o organograma de cada aula aqui. Tenho certeza que você vai ficar espantado com a qualidade. E isso vai mudar o seu operacional de uma vez por todas. Se torne consistente, um operador de sucesso, com o conteúdo correto, com o mentor correto, de quem está todo dia ao vivo no YouTube, Skin the Game com você, atestando resultados ao vivo. Ok? Grande abraço, sucesso, deixa o like, fui!